Ele só Tá vai. ligado? Só vai, exatamente. Meu irmão, então por fora você é super gente boa, etc, good vibe, mas por dentro, meu irmão, eu sou uma máquina. Eu ficava pensando nisso na minha cabeça pra entrar na mentalidade, sabe? Oi, meus amores, tudo bom? Olha com quem estou aqui hoje, com o Rafa, que já veio aqui uma vez. Tem um vídeo com ele contou como ele emagreceu 70 quilos e está mantendo aí firme e forte. Se vocês não viram o vídeo ainda, clica aqui no card. Começando uma série aqui no canal que chama Invisibilidade, bem no sentido da invisibilidade social que os obesos sentem hoje, que a gente passou muito, né, a gente quando estava acima do peso. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O que você já sofreu, assim, por você estar acima do peso? Porque eu tenho milhões de histórias pra contar. Dá pra ficar, tipo, um podcast aqui hoje, né? Então, né, tinha coisa que eu sentia que eu me impedia de fazer e tinha coisa que eu sentia que eu era impedido de fazer, né? Sim, porque é muita cabeça, né? É, sim. As coisas que eu me impedia de fazer era... Eu odiava festa, eu odiava qualquer lugar que as pessoas estavam muito arrumadas e muito bonitas. Eu me sentia, tipo, horroroso. Se sentia diminuído, né? Eu fazia isso também. Eu era péssimo, era horrível. Não saía de casa, não queria sair de casa, etc. Horroroso. Hoje eu vejo assim, né, que era muito do... Eu me bloqueava de fazer muita coisa. Sim. Não porque a sociedade não deixava você fazer, mas é que, assim, tinha muita coisa que eu falava, não, gorda não pode fazer isso. Gorda não pode fazer uma aula de pole dance, por exemplo. Tipo, eu adorava, sabe? Eu queria fazer, minhas amigas faziam e eu ficava assim... Cara, não, eu não vou, tipo, vou deixar o negócio quebrar, eu vou cair no chão. Então eu me impedia de fazer muita coisa, entendeu? Mas também é aquilo, né? A gente que se bloqueia, mas a sociedade passivamente te proíbe, né? Sim, fala, não, mas como assim? Que nem, várias coisas, tipo, pra mulher acho que é muito mais também difícil, porque, ainda mais no sentido, por exemplo, da moda. Ah, não, porque a gordinha não vai usar cropped, a gordinha não vai fazer não sei o quê. E ao mesmo tempo que tem essa libertação, você se sente muito repreendido, sabe? Então tinha muita coisa que eu não fazia. Saio com as minhas amigas e aí... eu me sentia diminuída, eu ia embora antes de, tipo, da 1 da manhã, sabe? E eu sempre fugi, eu sempre tive uma vida social, além, tipo, por mais que eu fosse acima do peso, sempre tive muitos amigos, eu sempre saí e tal. Só que eu sempre me sentia mal. Sabe aquela coisa de insistir no erro? Eu sou muito teimosa, então eu saía mesmo sabendo que tinha alguma coisa errada. Eu fiquei 20 anos fazendo isso, e aí chegava lá e era aquela coisa, tipo, me apresenta pra sua amiga. Sabe, assim, e eu tipo assim, meu Deus do céu. Eu lembro uma vez que eu era adolescente, eu tinha 14 anos, eu dei meu primeiro beijo com 15 anos. Então eu tinha 14, ou seja, eu era extremamente tímido. Uma menina me chamou pra ir no cinema 3 vezes. E ela furou as 3 vezes. Nossa. De sacanagem. E eu fui. De sacanagem, mesmo, de zoeira, porque... Tipo, vamos ver lá exatamente. Exatamente, de zoeira, e aí, assim, ficou e acreditou. E eu acreditei, e meio que virou piada, sabe? Isso pra elas. Já teve uma vez, quando eu comecei a emagrecer com 20 anos, que eu comecei a trocar uma ideia, eu chamei uma menina da faculdade pra tomar uma cerveja comigo. Assim, gente, eu juro que eu fui super de boa, assim, eu chamei só pra tomar uma cerveja. Tomar uma cerveja mesmo. Isso pode existir, tá, gente? Não. Mas também vamos ser sinceros, assim. Eu chamei pra tomar uma cerveja, mas eu chamei pra tomar uma cerveja naquele sentido, olha, estou te chamando a tomar a cerveja na maldade. É pra você saber que é na maldade, pra você aceitar ou não. É assim, eu não quero, mas se você quiser, eu quero. Exatamente. Assim, tem maldade, assim, tem maldade, entendeu? Só que eu tô respeitando eu estou... É uma barreira social também. Eu tô respeitando a ritualística, entendeu? Exatamente. Geralmente a resposta é não vai rolar, etc. Beleza, não vai rolar. A resposta da pessoa foi rir da minha cara. Mentira! Tipo, rir da minha cara, tipo, rir mesmo, sabe? Tipo assim, fazer aquela cara, tipo assim, eu não acredito, tipo, eu não acredito que você tá tendo a coragem de me chamar. Eu falei assim, como assim? Gente, as pessoas elas não têm tato nenhum, as pessoas não têm tato. Não tem tato. Depois quando eu cresci um pouquinho já, quando eu já tava com os meus 20 e tantos, que eu entrei, tipo, pra trabalhar, sabe, em agência, no mercado de trabalho, eu também sentia muito disso, porque... Sabe por que eu sentia? Porque eu comecei a emagrecer estando nesses ambientes. E assim, o tratamento foi tipo do 0 pro 100, entendeu? Tipo, então é exatamente isso, tipo, você ser invisível no ambiente, sabe? E eu me sentia muito pior de não conseguir nem falar, tipo, com as pessoas direito, sabe? Tipo, me impor. Eu sabia que meu trabalho era bom e tal, mas eu não conseguia estar numa reunião e, tipo, me impor, sabe? E aí rola muito essa coisa também do homem vir por cima
das mulheres, ou querer, tipo, ter sempre referência, ter razão, e eu ficava quieta. Eu falava, não, tá bom, tudo bem, é isso aí. Sim. Porque eu não me sentia segura. E depois, quando eu fui começando a me sentir segura, foi, tipo, outra coisa, assim, sabe? Pois é. Você sentia muito isso também? Você chegou a sentir? Sobre insegurança, sim. Não, mas no mercado de trabalho. Olha, no mercado de trabalho tem dois viés, na verdade, né? O primeiro viés é que quando eu ainda tinha obesidade, eu tava procurando estágio. Eu só arrumei estágio depois de emagrecer. Eu não arrumei estágio antes de emagrecer. Não arrumei. E não é nenhuma área que a gente precisa, tipo, atender clientes. Sou publicitário. Então, a gente trabalha com publicidade, não é nenhum... Não é um trabalho que eu preciso utilizar a minha imagem. Eu não vou tirar uma foto, sabe? Exato. Sim. A gente não é modelo, entendeu? Então, exatamente. E aí você imagina pra outras áreas, tipo, entregar currículo em shopping, sei lá, sabe? Rola... A pessoa já deve descartar, já não deve nem... Não, tipo... cara. E além disso, tem também uma piada. Alguns clientes que eu já atendi na minha carreira, que, enfim, às vezes rola uma piada que é do buraco negro, né? Tem algumas empresas que simplesmente não tem gente velha e gente gorda. Verdade, não tem. Assim, a pessoa envelhece ou engorda, o pessoal chama ela pra uma salinha, entendeu? Descartada. Exatamente. Aí a pessoa entra e eles puxam uma cordinha, abre um buraco no chão, a pessoa cai. Você não vê gente gorda em muita empresa. É impressionante. Isso eu reparei já. Em vários lugares que eu trabalhei não tem, assim. Não tem. Agora, é muito sobre sobre a relação causa-consequência, né? Eu acho que, eu não sei exatamente, é uma relação assim que são duas forças que agem em conjunto, né? Porque ao mesmo tempo que existe o preconceito, existe etc, também existe o fato da pessoa que tem excesso de peso muitas vezes não apresentar confiança, não transmitir, assim, e aí acaba que a falta de confiança que é intrínseca muitas vezes associada a pessoa que tem algum transtorno relacionado a peso, acaba que combina com o preconceito que as pessoas já têm. Então, aí vira uma coisa, vira uma bola, né, gigantesca na cabeça. Exatamente, tudo que as pessoas precisam é de uma justificativa racional para ser preconceituoso. Sim. Tudo. Então, assim, se o cara já tem, ele tem excesso de peso e aí... Ele já tem essa inferioridade, né? Ele já se sente inferior. E aí você senta numa mesa de entrevista e você ainda não é confiante, o cara assim, não, esse cara, pô, não performa bem, assim, sabe? Tudo que as pessoas querem é um motivo. Não é preconceito, de maneira nenhuma. Imagina, que isso? Imagina. É capacidade mesmo, né? Não, eu já passei por umas entrevistas assim que eu sabia que eu tinha tudo pra dar certo, mas aí cheguei lá sabe, me desesperei, fiquei super travada e, pô... Sim. Sabe, por causa disso. E depois eu até falo aqui muito que, independente do seu peso, assim, a autoconfiança é tudo. Porque, inclusive, no último vídeo que eu lancei aqui, sobre transtorno de imagem, eu falei, tem gente que é magra, tem gente que é, tipo assim, que você olha pra pessoa e fala, nossa, a pessoa é linda, maravilhosa, olha lá, perfeita. Só que não tem segurança alguma. E aí você mesma já fala, você já perde o interesse, sabe, assim, pela pessoa. Você própria já julga a pessoa, porque ela não tem a autoconfiança que você acha que ela tem. Talvez, se eu tivesse tido essa autoconfiança quando eu tava acima do peso, talvez as coisas teriam sido diferentes. Pode ser, entendeu? Sim. Acabou que o que me ajudou, tem um sujeito que me ajudou muito a desenvolver a autoconfiança. É uma pessoa, assim, que vocês devem conhecer, chamado Mano Brown. Mano Brown tem um negócio que o Mano Brown fala que eu acho sensacional. Que o Mano Brown fala o seguinte: de que adianta ser duro por fora, mas macio por dentro. Seja como o vento, ele é macio, mas é frio e implacável. Ele fala isso. Olha, que o vento por fora ele é macio, mas tipo assim, o vento ele é frio e implacável. Eu comecei pensando, cara... Nossa, maravilhoso. Gente, isso é parte de motivação. Eu fiquei pensando nisso, falei, cara, meu irmão, eu vou pra porra da entrevista, mas tipo assim, eu sou como um vento, entendeu? Se o cara tá na porra da rua, eu não pergunto, o vento não pergunta se ele sopra, se ele não sopra, quem ele sopra, ele simplesmente sopra. Só tá vai. Ligado? Só vai, exatamente. Meu irmão, então por fora você é super gente boa, etc, good vibe, mas por dentro, meu irmão, eu sou uma máquina. Eu ficava pensando nisso na minha cabeça pra entrar na mentalidade, sabe? E aí, porra, eu vou chegar lá e eu vou ser a melhor versão de mim mesmo. Independente do que acontecer, tá ligado? Porque se eu perder essa porra dessa entrevista, vai ser porque simplesmente não era minha. Sabe? Eu não me boicotei, eu não fui inimigo de mim mesmo, sabe? Acabava que... Exato. Essa é meio que a mentalidade. Então, muito obrigado, Mano Brown, entendeu? Me ajudou muito. Olha aí, ó. Eu não sei se é filosofia de boteco, mas enfim, Mano Brown. Mas isso tem muito sentido, porque você começa a se empoderar de alguma forma, né? Você tem que achar referência, você tem que buscar, tipo, coisas que te... coloquem pra cima, porque se você não tá se colocando pra cima, cara, é muito difícil. Eu acho que a pessoa que tá passando por esse processo, ela precisa conservar pensamentos produtivos. Sim, se ela não se pôr pra baixo, né? Exatamente. Esse pensamento tá me levando pra algum lugar?
sabe? Começa a pensar, você começa a se avaliar, se esse pensamento tá me levando pra algum lugar? Não. Qual o motivo então de eu estar parado nele, sabe? Esse tipo de reflexão é interessante, sabe? Assim, o que adianta? Eu tô indo no espelho, eu tô me odiando, eu tô me sentindo mal, e aí quando eu me sinto mal, eu pego e eu vou e como pra... Exato. Ou assim, o que isso tá adiantando pra você? Não tá te levando pra nada, sabe? Sim, você tem que pegar isso daí e transformar numa força, sabe? Pra seguir em frente. Se não for pra transformar numa força, joga fora. É, exatamente. E sobre essa coisa de preconceito, de coisas que a gente já passou, né? Voltando um pouquinho, eu como pessoa que sempre gostou de me vestir e tal, e de moda no geral, quando eu me vi engordando muito, eu entrava nas lojas e era uma coisa extremamente desconfortável, porque você vai numa Forever 21 da vida, nem o 38, tipo, em pessoas muito magras vai passar pela sua perna, entendeu? Pela sua coxa. Então eu comecei a me sentir muito bloqueada, e até quando você entra em lojas que não são de departamento assim, parece que as mulheres não vão nem te atender direito. Tipo, não tem, a gente não tem esse tamanho, desculpa, sabe? Aí você faz o quê? Você tem que ir numa loja de tamanhos grandes e me fala se você lembra de alguma loja de tamanhos grandes, porque assim, não existe muito, não é acessível. Você não vai no shopping e tá lá, você não vai tipo num bazarzinho hipster da Vila Madalena e vai achar tamanhos grandes. É muito complicado você achar isso. Então, eu sofria muito, sabe? E eu sempre fico pensando, por que as pessoas não pegam essa moda plus size, assim, esses tamanhos especiais e junta com todos os outros tamanhos, saca? Tipo, por que só vai até o 38? Não é plus size, é size. É size, isso, exatamente. É só size. Vamos resumir, entendeu? Vamos. Sim. Ao mesmo tempo que eles querem te encaixar num padrão da moda e tal, não sei o que, a gente pensou em você, a gente tem números pra você. Sim. Mas ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles estão excluindo completamente. Completamente, porque você não entra numa loja e consegue comprar, sabe? Acho que vai até, sei lá, 48, olhe lá. E depende muito da loja, tem loja que... Nossa, as calças parecem que foram feitas pra uma criança, sabe? A Zara só vende... Ih, falei nome, mas ok. A Zara... Eu falei da Forever 21 já também. Né? Mas a Zara só veste bem gente alta e magra, cara. Não verdade, tem como. Não dá. E você se sente mal. Aí você já tá numa bad, entendeu? Você já tá tipo, puta, que saco. Aí você vai tentar entrar numa calça dessa, você quer se matar. Você fala, não, beleza, realmente eu não nasci pra ser magra. Ou você entra numa neura de querer emagrecer muito pra conseguir entrar naquele padrão de roupa. É uma violência. É uma violência, uma pequena violência íntima. Exato. Né? É torturante, sabe? Então, muitas vezes eu deixei de comprar roupa. Quando eu cheguei num peso muito alto, assim, eu usava só legging e acabou. Tipo, legging, camisetona, isso aí. E eu odeio camisa sem nada. Eu odeio camisa branca sem nada. Por quê? Porque quando eu era gordo, as únicas camisas que eu conseguia comprar eram essas camisas, tipo assim, sem nada, sabe? Eu não gosto. Então eu me visto todo... com as camisas toda cheia de parada, toda cheia de... Isso aqui tá de boa, sabe? Mas assim, as minhas roupas sempre tem alguma coisa, sabe? Sim, mais tampa porque traumatizou, Eu não gosto, eu não consigo ser básico porque eu fui básico a minha vida inteira, cara. E não... foda. Exatamente, eu tenho meu estilo próprio. Alguns falam que eu sou brega, eu acho que eu sou estiloso. Faz aí o look do dia. Faz o seu Instagram, look do dia, segue ele lá, gente. Sim, exatamente. Do dia, entendeu? Vai ter look do dia. Eu fiz inclusive uma série aqui no canal que eu fiz uma transformação dessa porque eu tinha acumulado muita roupa de quando eu era acima do peso e tal. Aí eu fiz uma parceria com a Ju, que ela é consultora de moda, e a gente fez uma minissérie de 5 episódios dela, tipo, transformando meu guarda-roupa, vendo o que ficava bom, o que era pra mandar embora e tal. E a gente meio que estabeleceu um lookbook, assim, tipo, o meu estilo, sabe? E aí foi muito legal. Aí depois a gente foi nas lojas comprar junto, porque eu nunca tive essa consciência de comprar. E quando eu comecei a emagrecer, pra mim, eu tava com preguiça, né? Eu tava tipo, qualquer coisa serve. Então, se vocês não viram ainda, vejam aqui, ó. Ajuda. Comprar roupas ajuda. Ajuda. E você sente, nossa, se sente muito bem, assim. Tipo, você pode trocar um vício, ó, o vício da comida, pelo vício de comprar roupa. Tá, nossa. Transporte, né? Todos somos viciados, só troca o que você né? Exato. Sim. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o nosso bate-papo aqui, um pouco, né, filosófico, assim, mas acho que a gente precisa discutir essas coisas, então foi muito legal. Obrigada, Rafa, de novo, por estar aqui. E se você curtiu o vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo. Se você tem alguma opinião sobre tudo isso que a gente falou, comenta aqui também. E não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê então no próximo vídeo, tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau.